Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe você grandemente. Que bom ter você conosco aqui no canal Alto Clamor, esse canal que existe tão somente para estudarmos a palavra de Deus semanalmente aqui com você. Espero que você possa estar tendo um encontro real com Deus através dessa série Apocalipse Revelações de Esperança. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Muita gente tem assistido os nossos vídeos, os nossos estudos bíblicos, porém não tem deixado o like, pessoal. Dá um toquezinho aí naquela mãozinha que fica no cantinho da tela assim, toca lá, porque isso ajuda a gente a caminhar mais forte aqui no YouTube. Quanto mais like o vídeo recebe, mais o YouTube entende que é relevante o conteúdo. E aí o YouTube mesmo vai apresentando a mais e mais pessoas esse conteúdo. Olha que bênção. Quando você deixa um joinha, que é bem rápido, só clicar aí na mãozinha assim, no positivo, só em fazer isso você está evangelizando também. Você está espalhando o evangelho. Então não fica só com a mensagem para você. Espalha. Inclusive, se gostou dessa mensagem, desse estudo bíblico, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e vamos juntos cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deixou, que é de levar o evangelho para todas as pessoas. Amém? Para que elas tenham a oportunidade de aceitar ou não o plano da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Já estou com a Bíblia aqui na mão e hoje nós temos um tema muito especial que fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Por isso, convido você a fechar os olhos. Vamos fazer uma breve oração pedindo a bênção de Deus para o estudo de hoje, porque hoje o estudo está uma bênção. Hoje nós vamos avaliar todas as 7 igrejas. Quem são essas igrejas? Onde elas ficavam? Qual a relevância dessas igrejas para mim e para você nos dias de hoje? Então, tudo isso e muito mais nós vamos ver hoje no tema que vamos estudar. Amém? Feche seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Oremos. Pai querido e eterno Deus e eterno Pai, abençoa, Senhor, o estudo desse momento. Abre os nossos olhos espirituais, fortaleça nossa fé, nos ajuda a compreender a Tua palavra e que ao compreendermos possamos ser transformados por ela e seguindo de fé em fé até o dia final, o dia da Tua volta. Oramos agora entregando nossa vida em Tuas mãos e pedindo que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor nesse exato momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 11? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 11. Aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 11, vai dizer para quem foi destinado o Apocalipse, a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Para quem foi destinado? Quem são os destinatários dessa mensagem? Quando lemos aqui Apocalipse capítulo 1, verso 11, está escrito, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, repetindo, e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então você percebe claramente aqui que a ordem de Deus é que João escrevesse toda a visão, toda a revelação que estava sendo dada a ele, que ele escrevesse em livro e que ele mandasse esse conteúdo para as 7 igrejas mencionadas aqui no verso 11 do capítulo 1 de Apocalipse, ok? Agora, essas igrejas recebem o nome aqui e eu queria salientar com você algumas coisas importantes. Primeiramente, essas igrejas elas ficavam situadas ali na Ásia Menor, ok? Na Ásia Menor, onde você sabe que hoje se encontra ali a região da Turquia. Então, ali na Ásia Menor é onde se encontrava essas 7 igrejas, que eram 7 localidades. Por exemplo, você tinha ali Pérgamo, próximo tinha Tiatira, tinha Sardes,
tinha Esmirna, tinha Filadélfia, Éfeso e um pouco mais afastado, mas ali na mesma região, nós tínhamos ali a Laodiceia, que é a sétima e última igreja das 7, perto ali do Mar Negro. Você tem aquela região ali do Mar Mediterrâneo, banhando a costa daquela região. Então você tem ali a localidade da Ásia Menor, que eu repito, hoje se localiza ali a região da Turquia, ok? Então você tinha essas igrejas. Bem, você sabe que João ele estava preso na ilha de Patmos, era prisioneiro por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, por causa da pregação da verdade, João ele foi preso na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, preso, recebeu as revisões, as revelações da parte do Senhor Jesus. Portanto, eu quero até ler para você o que se encontra em Apocalipse 1, no verso Apocalipse 1, verso 1 em diante. Revelação de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E o que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então você percebe que Deus, ele revela a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a ele, e que aí Jesus mostra para o seu anjo entrega para João, e João agora recebe a incumbência no verso 11, que é o primeiro versículo que lemos no estudo de hoje. Ele recebe a missão de levar para as igrejas, para as 7 igrejas. O primeiro ponto, os primeiros destinatários dessas revelações do Apocalipse foram as 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Ficou claro, não ficou? Eu creio que sim. Então, vamos avaliarmos, irmãos, cada igreja dessa e sua relevância, o seu significado para mim e para você nos dias atuais, ok? Então veja, Éfeso é uma igreja que ela está ali situada no período da era dos apóstolos. E eu quero ler para você. Vamos abrir a Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 2. A partir do verso 1, nós vamos partir até o verso 6, ok? Ou melhor, até o verso 7. Carta à igreja de Éfeso. Olha o que diz aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que se dizem a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Verso 6. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Bem, nessa passagem você vê alguns detalhes, algumas coisas importantes em relação à primeira igreja. Essas igrejas, queridos, elas existiram literalmente, estavam ali localizadas na Ásia Menor, como eu disse no início, mas elas apontam para algo maior. Elas são 7 períodos da igreja cristã, 7 períodos do cristianismo, desde da sua fundação com Jesus e os apóstolos até o dia da volta de Jesus, que não temos data. Olha que espetacular, olha que bênção. Então veja, Éfeso, por exemplo, vai do ano 31, ok? Até o ano 100.
Do ano 31 até o ano 100, você tem a era dos apóstolos. Então essa igreja era uma igreja comandada pelos apóstolos. Os apóstolos de Cristo. Então era uma igreja forte, era uma igreja que estava ali com a doutrina pura, era uma igreja que fazia de fato aquilo que estava em harmonia com a vontade de Deus. Ela não suportava mentirosos, falsos apóstolos em seu meio. Entende? Então havia ali uma igreja pura, uma igreja forte. Ok? Contudo, o Senhor disse, né? Acabamos de ler lá no capítulo 2, verso 1 até o 7, o Senhor chega ali dizendo que tem uma coisa contra ela, que ela abandonou o primeiro amor. Então o Senhor pede para ela voltar, nesse período aí, de 31 ao ano 100, que ela voltasse ao primeiro amor. Ok? Para ela voltar ao primeiro amor. Então isso é importante, quando a gente é chamado para voltar para o primeiro amor. Você precisa voltar para o primeiro amor. Ok? Você vai perceber que cada situação de cada igreja vai ter a ver com a minha vida e com a sua. Vai ter a ver com a nossa experiência cristã. Ok? Então, você precisa voltar ao primeiro amor. O primeiro amor de quê? O primeiro amor da Bíblia. O primeiro amor da igreja. O primeiro amor da missão. Ao primeiro amor da oração. Ao primeiro amor da verdade, do caminhar na palavra, do caminhar nos caminhos de Deus. Ok? Então você precisa voltar. Voltar. Como foi dito para a igreja de Éfeso, que é a era dos apóstolos, que vai do ano 31 até o ano 100. Agora, chegando no ano 100 e partindo até o ano 313, você tem a era das perseguições. É registrada na carta de João para Esmirna. Olha o que diz aqui a palavra de Deus nesse período, que vai do ano 100 ao ano 313 da era cristã. Igreja de Esmirna, carta à igreja de Esmirna, do ano 100 ao ano 313. Olha o que diz. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Você vai perceber que sempre o primeiro versículo para cada igreja é uma identificação de quem é que está dizendo aquelas coisas. Aqui é Jesus, o Senhor Jesus. E aí o verso 9 diz: conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser disposto à prova. Olha, o diabo ia perseguir, ia lançar os fiéis de Deus desse período do ano 100 ao ano 313 na prisão. Perseguição total. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bem, o que é 10 dias? O que é dias em profecia? Bem, profecia, quando você vê ali, por exemplo, no livro de Números, nós vimos claramente ali que, aqui está passando o versículo, tá? Livro, capítulo e versículo, que eu estou mencionando aqui, ali você aprende claramente que dia equivale a um ano. Então, quando aparece dia em profecia, está se referindo a ano, ok? Agora veja, 10 dias, 10 anos, aqui no verso de número 10. Tribulação de 10 anos de perseguição. O verso 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Ok? Ou seja, aquele que permanecer fiel, ele pode até morrer a primeira morte. Essas perseguições que estava havendo ali no período de Esmirna. Mas ele não ia morrer a segunda morte. Qual é a segunda morte? A morte eterna, por ocasião do final da primeira fase do juízo, quando Jesus, ou melhor, da segunda fase do juízo, quando Jesus descer para a terra com os salvos, com os anjos, com a Nova Jerusalém, e os perdidos sofrerem a segunda morte, que é queimar até virar pó
no lago de fogo. Então o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte, ok? Então esse período aí da igreja de Esmirna vai do ano 100 ao ano 313, era das perseguições. Então você tem Éfeso, a era dos apóstolos, e depois que acaba ali, chega no ano 100, acaba esse período e começa-se o período das perseguições, ok? Quando chegamos no ano 313, que é o final de Esmirna, alcançamos agora o período da era da apostasia. Misericórdia, irmãos. A era da apostasia, afastamento da verdade. Então você tem agora Pérgamo, do ano 313 até o ano 538. Até o ano 538, você vai ter o período de Pérgamo, a era da apostasia. Vamos ver então o que acontecia nesse período. Abra sua Bíblia aí, ainda no capítulo 2 de Apocalipse, agora do verso 12 ao verso 17, igreja de Pérgamo. Olha só, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha o problema aqui, irmãos. Quero repetir esse verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Você percebe agora que dentro do cristianismo, Satanás agora entra, Satanás agora coloca seu trono. É por isso que há a apostasia, ao afastamento da verdade, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Segura aí até o verso 14. Você percebe que o que está acontecendo aqui é uma apostasia. E o responsável aí, o grande arquiteto dessa apostasia é Satanás. Ele entrou no cristianismo e começou a levar as pessoas à apostasia. Ele começou a levar as pessoas a aderirem a doutrinas falsas, doutrinas que são ciladas, como era feito por Balaão diante dos filhos de Israel. Para quê? Para se meter com idolatria. Então você percebe uma coisa. Na história, havia ali a primeira igreja, Éfeso, né? E havia ali um problema para Satanás. Então Satanás, ele, quando viu a igreja crescendo, você lembra que nenhuma pregação só de Pedro, movido pelo Espírito Santo, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Quando Satanás viu o movimento crescendo, o movimento do povo de Deus crescendo, ele começou a perseguir, ele começou a matar, ele começou a prender e por aí vai. Só que ele percebeu que quanto mais ele fazia isso, mais cristãos aparecia. Entende? Mais cristãos aparecia. Então ele começou a fazer as perseguições e você tem as perseguições ali na igreja de Esmirna, a segunda que já vimos. E persegue, e mata, e prende, e quanto mais fazia isso, mais o povo de Deus crescia. Aí ele teve uma ideia: vou parar de perseguir e de matar, eu vou entrar na igreja, eu vou adulterar a verdade, eu vou misturar verdades com mentiras e eu vou fazer todos eles caírem em trevas espirituais. E foi exatamente isso que aconteceu. Então você tem a igreja cristã vindo a todo vapor no início, com Éfeso, representada por Éfeso. Depois você tem perseguições, porque a igreja primitiva estava evangelizando, e quando se evangeliza e se divulga o reino de Deus e a salvação em Cristo, vem logo as perseguições por parte do inimigo usando seus instrumentos humanos. Então começa ali a fase de Esmirna, e aí depois vem a próxima fase, que é quando Satanás entra no cristianismo. Quando é essa fase da história? É quando, atenção, é quando aparece no cenário a igreja romana. É quando o Império Romano, que antes era o perseguidor, porque Satanás perseguia Esmirna usando o Império Romano. Agora ele usa o Império Romano para se transformar em igreja.
e para que a religião cristã se tornasse a religião oficial do Estado. E ali ele consegue misturar paganismo romano com doutrinas bíblicas. Ele mistura verdades com mentiras para ficar mais fácil de enganar. Você entende? Vamos continuar lendo aqui no verso 16, que diz o seguinte: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Qual é a espada da boca de Jesus aqui que vai pelejar contra essa confederação do engano? A espada de dois gumes, que é mencionada no verso 12 e repete-se aqui no verso 16, é a Bíblia. Isso vai estar ensinado claramente lá em Hebreus. E que a palavra de Deus, ela corta, ela divide juntas e medulas. Ela corta dos dois lados, dois gumes. Ok? Então, qual era a arma que Deus ia utilizar para pelejar contra esse ministério da apostasia de Satanás através da igreja romana? É a Bíblia. É a Bíblia. E o verso 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Louvado seja Deus. Amém? Sempre uma promessa para aqueles que forem fiéis até o fim. Chegamos então ao período de Tiatira. Tiatira é a era das trevas. Você tem em Éfeso a era dos apóstolos, Esmirna a era das perseguições, aí vai até 313, depois de 313 a 538 tem Pérgamo, que acabamos de ver, que é a era da apostasia, e agora de 538 a 1517, Tiatira traz a era das trevas. Então, onde há apostasia, na verdade, há trevas espirituais, escuridão espiritual. Por isso que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ok? Por isso que é importante ter a Bíblia, a verdade, para ele iluminar o nosso caminho, para a gente não andar em trevas espirituais, cegos espirituais. Vamos ver então aqui a experiência da igreja de Tiatira, que vai de 538 a 1517, que diz: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel parou. Atenção, essa mulher Jezabel, o que significa mulher em profecia, queridos? O que significa? Nós já vimos no primeiro vídeo algo sobre os símbolos. Mulher em profecia significa igreja. E aqui está falando que essa mulher, Jezabel. Quem é Jezabel? Você já viu na história do profeta Elias quem era Jezabel? Jezabel levou o rei Acabe a governar o povo de acordo com a vontade do inimigo, de acordo com a vontade de Satanás e não com a vontade de Deus. Levou o povo de Israel à apostasia, às trevas. E agora aparece aqui um poder, né? Após o surgimento da igreja romana, aparece aqui essa mulher aqui, Jezabel, que a si mesmo, continuando o texto, a si mesmo se declara profetiza. Olha, porta-voz, é? Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada a ídolo. Então, o que é que essa igreja falsa faz? Ela seduz os servos de Deus, as pessoas. Ela seduz e leva elas à prostituição. Quando se fala aqui de prostituição, está falando de prostituição espiritual, ou seja, as pessoas abandonam a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro para adorar ídolos. Como diz aqui, sacrifício a ídolos.
E o verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, Deus tem tempo de graça para essa igreja, mas ela não quer aproveitar essa oportunidade. Verso 22, eis que prostro de cama, repetindo aqui, eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão. Você viu que aqui está se falando de igreja? Essa mulher Jezabel é a igreja falsa. Essa mulher aqui, ó, verso 23, matarei os teus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olha que texto forte. Verso 24, digo, todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Essa igreja ensina as coisas profundas de Satanás, essa igreja romana. Temos que ter cuidado. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, se você está recebendo a verdade, conserve a verdade, viva na verdade, pregue a verdade, até que Jesus venha. Verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei a autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, esse período, ele vai de 538, como eu disse, percorrendo até 1517. Esse período é o período em que a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, estava reinando e estava levando o povo para a falsa adoração. E estava tirando o povo da Bíblia. As pessoas não tinham acesso à Bíblia e estavam nas trevas. Ok? Então, vamos avançar para a próxima igreja, que será a igreja de Sardes, de 1517 até 1755. É a era da Reforma Protestante. Então, veja como fica claro. A igreja com os apóstolos em Éfeso, de 31 a 100, estava pura, segurando a verdade e pregando a verdade. Vem então as perseguições a partir do ano 100, percorrendo até o ano 313, no período de Esmirna, era das perseguições. Satanás viu que só perseguir não adiantava, então a partir do ano 313 ele ingressa na igreja, e ali é o período de Pérgamo, que é a era da apostasia, do afastamento da verdade, e vai até o ano 538. Com essa apostasia, chegamos ao ano 538 na igreja de Tiatira, que é a era das trevas. Então a apostasia leva às trevas, falta da luz da verdade, falta da Bíblia. E vai até o ano 1517. Chegando em 1517, nós alcançamos o período de Sardes, que é a era da Reforma. Então é agora que Deus começa a lançar raios de luz da verdade sobre uma igreja, sobre um movimento, sobre um povo que estava em trevas. Ok? Então, você alcança agora o ano de 1517 até 1755, a era da Reforma. Eu quero ler para você o que ocorreu nesse período. Ok? Vamos abrir a Bíblia aqui novamente. Na igreja de Sardes. E eu quero ler para você a partir do verso 1 até o verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras
na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tendes recebido e ouvindo, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tendes, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Quando fala de veste aqui é caráter, tá? Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, Jesus está dizendo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse período, ele trabalha aqui, ele traz a reforma protestante. Essa reforma protestante, como diz aqui os versos que lemos, em destaque aqui o verso 4, tinha ali, embora a maioria das pessoas estivesse nas trevas, na apostasia, no afastamento da verdade, na falta da Bíblia, mas tinha poucas pessoas que ainda estavam conservando firme as suas vestes brancas, incontaminadas, ou seja, não tinha contaminado seu caráter com as mentiras da Igreja Católica Romana naquele período. Então, essas poucas pessoas agora iriam se levantar como tochas que iluminariam toda aquela escuridão. E através de seu trabalho, do seu esforço, através do Espírito Santo usando essas pessoas, você tem ali os personagens da Reforma Protestante, né? Para não tomar muito tempo aqui do vídeo, senão eu teria aqui uma vasta lista de nomes de reformadores, mas eu quero citar aqui o principal, ou o mais conhecido, Martinho Lutero, que teve um trabalho impressionante, importantíssimo, usado por Deus para levantar a verdade em um período de muita dificuldade por parte da igreja. Ok? Então, vocês veem agora as luzes do céu, a verdade bíblica chegando para as pessoas naquele período. Então, a Reforma Protestante foi uma maneira que Deus se utilizou para trazer luz da verdade, trazer a Bíblia para o povo. Martinho Lutero, por exemplo, ele escreveu à mão todo o Novo Testamento, escreveu a palavra de Deus em alemão, na língua do povo dele, para que as pessoas pudessem ter contato com a palavra de Deus. Coisas que na época era quase que impossível. Somente que na época, somente os líderes religiosos é quem tinham o acesso ao texto sagrado. E o povo não, o povo simples não tinha. Então Martinho Lutero fez um trabalho importantíssimo para que o texto bíblico chegasse à língua do povo. Louvado seja Deus. Amém? Esse período, como você sabe, é de Sardes 1517 a 1755. De 1755 a 1844, você tem o período de Filadélfia, a Era dos Reavivamentos. Então, a Era dos Reavivamentos é quando os cristãos começaram, naquele período de Filadélfia, né? E que é um período simbólico que aponta para a época ali nos Estados Unidos da América, quando todas as pessoas todas as pessoas que estavam nas igrejas começaram a estudar as profecias, né? Começaram a entender Daniel 8,14, começaram a investigar, começaram a perceber coisas ali importantes. Então, começou a haver um reavivamento da fé. Tudo isso de 1755 a 1844, que é a época da Filadélfia, Era dos Reavivamentos. Eu quero ler com você o que diz a palavra de Deus. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tens pouca força,
Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas nem têm, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor far-lo-ei coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus é a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja, de 1755 a 1844, você tem o período de Filadélfia, que é simbolicamente apresentado aqui, o período profético da igreja cristã da época ali nos Estados Unidos, quando os movimentos começaram a estudar, os movimentos cristãos ali, Guilherme Miller, os Milleritas, eles começaram a estudar Daniel 8,14, eles compreenderam ali, quando Daniel 8,14 diz assim, ó, e até 2.030 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então você percebe que eles conseguem interpretar da seguinte forma: a purificação do santuário, o santuário é a terra e a purificação é a volta de Cristo. Então eles fizeram seus cálculos, buscaram na Bíblia e eles chegaram ao ano de 1844 como sendo o ano da volta de Jesus. Então somente eles se enganaram no evento, acertaram os cálculos, acertaram a data, mas erraram o evento. Não era a volta de Jesus. Até porque a Bíblia declara que não há data para a volta de Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora, ok? Mas eles achavam que era, mas eles se equivocaram. Na verdade, ali começava a primeira fase do juízo final. Jesus começava uma nova fase no seu ministério intercessório no céu. E você vê que diz que há uma porta aberta, que Jesus abriu e ninguém pode fechar, e quando ele fecha, ninguém pode abrir. Essa porta é a porta do santuário, é a porta do santuário celestial, é a porta da salvação, é a porta da graça, é a porta da intercessão de Cristo. Amém? Então você percebe que quando ele vai falar a bênção, ele diz no verso 12, ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus. É como se ele estivesse dizendo, olha João, você viu essas coisas aqui? Quem for fiel até o fim, quem ficar firme na verdade, esse mesmo santuário que você está vendo com a porta aberta, que eu sou ministro aqui, esse mesmo santuário vai ser o lugar onde essas pessoas que serão fiéis vão estarem como colunas, estarão firmes aqui, estarão garantidas na salvação. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Partimos agora para a última igreja, chegando aí ao ano 1844, que é o fim do período de Filadélfia, o fim da era dos reavivamentos. E agora chegamos em Laodiceia. Estamos chegando pertinho do nosso período, né? E aí vai de 1844 até a segunda vinda de Cristo, que não temos a data. Sabemos que está perto devido aos sinais proféticos pelo mundo, mas não temos a data. É a era do juízo e do preparo para a segunda vinda. Essa era aqui, esse período aqui de Laodiceia é o último período para a volta de Jesus. Ou seja, é o nosso período que eu e você está vivendo. Ok? Vamos ler então para ver qual é o recado que a Bíblia dá em relação à sétima e última igreja e o último período da era cristã, que vai de 1844 até o dia da volta, da segunda vinda de Cristo Jesus. Ao anjo da igreja em Laodiceia
escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente, que ainda fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és rico e infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei-se sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, texto fantástico, e ele traz algumas realidades. Primeiramente, falando desse período em que nós estamos vivendo, é dito aqui que esse momento o cristianismo passa por um estado de mornidão. Nem é frio, ou seja, nem é totalmente afastado de Deus, e nem é totalmente aproximado de Deus, próximo de Deus, porque nem é frio nem é quente. É morno. Está aí um perigo, e é sobre isso que eu quero conversar com você de coração para coração, olho no olho. Veja só, Deus, Ele quer que eu e você sejamos quentes, sejamos fervorosos e não sejamos frio nem morno. Aliás, quando alguém é frio espiritualmente, está mais fácil de ser alcançado pelo Espírito Santo do que alguém morno. Por quê? Porque alguém frio pode ser levado pelo Espírito Santo a se convencer de que está totalmente afastado da verdade e que precisa dar passos em direção a uma conversão, a uma mudança de vida. No entanto, aquele que está morno, numa situação morna, ele não reconhece que está frio. Ele não reconhece que está precisando de nada. Por isso que aqui diz que essa pessoa ela diz que está rica, que não precisa de nada. Só que a Bíblia diz, você não sabe que é pobre, cego, miserável e nu. Então, você vê o apelo de Deus através da sua palavra, dizendo assim, eu aconselho a você a voltar para mim, a comprar vestes para se vestir, para não ser mostrado sua nudez, ou seja, o caráter meu imprimido em você. Ok? Eu aconselho a você a pegar ouro comigo. Você é rico do seu modo, mas aí não vale. Eu quero que você pegue ouro comigo. Ou seja, relacionamento, comunhão com Deus. E aí Deus diz assim, eu preciso que você venha e você compre de mim o colírio para ungir os teus olhos. Então é Deus quem dá poder para você enxergar, é quem dá o Espírito Santo para você enxergar as coisas, para você discernir o que é certo e o que é errado, o que você pode fazer e o que você não fazer, o que você pode usar e o que você não pode usar, para onde você deve ir e para onde não deve ir. E assim vai. Então, veja que situação estamos. A última geração do cristianismo, que é a nossa, se encontra em um estado de mornidão. Mas Deus está chamando eu e você, querido irmão. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, e abrir a porta, né? Eu entrarei na sua casa e cearei com você e você comigo. Que tal? É bom ou não é? Sim, é bom. É uma bênção. Jesus quer cear com você. Jesus quer participar da sua vida. Jesus quer entrar na sua casa, quer fazer uma transformação na sua casa, quer fazer uma transformação na sua família, quer fazer uma transformação em você, quer fazer uma transformação em mim. Mas a gente precisa abrir a porta do coração, precisa dar oportunidades.
para que isso aconteça. Amém? A palavra de Deus declara claramente que de período em período, desde o ano 31 até o ano que não sabemos, que é o dia da segunda vinda de Cristo, a igreja passou por várias fases e nós estamos na última delas. Eu pergunto, o que vamos esperar mais para tomar nossa decisão? Qual decisão? De entregar a vida a Cristo e viver pela fé, obedecendo a palavra de Deus? Ter uma vida diferente? Ser uma mulher e um homem diferente? Você deseja romper com as armadilhas do mundo, com as armadilhas de Satanás agora e viver uma vida para a glória de Deus, uma vida feliz, uma vida pronta, se preparando para a volta de Jesus, uma vida de oração, uma vida de estudo da Bíblia, uma vida de servir a Deus na igreja e também fora da igreja e ser um luzeiro da verdade aí para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas? O que você acha? Se você deseja, eu quero fazer uma oração com você, mas antes da oração eu quero pedir que você entre nesse site. Se você não conhece ainda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, caso você more em alguma localidade que você não sabe aonde se encontra uma Igreja Adventista do Sétimo Dia, igreja que eu faço parte, então as mesmas coisas que você está estudando, assistindo aqui no canal, é ensinado na igreja também, ok? Vai ser bênção. Se você está gostando aqui, imagina lá. Vai ser bênção. E você é o meu convidado. É a minha convidada. Então, olha o site www.encontreumaigreja.com.br. Acesse aqui, vá no campo de busca, coloca o nome do seu bairro, o nome da sua rua e vai aparecer a Igreja Adventista mais perto da sua residência. E você vai lá, você vai ser bem recebido pelos anciãos, pelos diáconos, pelos os irmãos que ficam na recepção. Você vai ver louvores maravilhosos e vai ter pregação e vai ter estudo da palavra e você vai ser bem recebido. Você vai fazer um estudo bíblico completo e você vai pedir para ser batizado e Deus, através dos seus pastores, vai batizar você e você vai se preparar para a volta de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Se você deseja, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, esteja onde você estiver e diga: eu aceito, eu acredito na palavra, estamos no último período dos 7, Jesus está vindo, Ele está batendo na porta do meu coração antes dele voltar, a porta da graça que Ele abriu lá em 1844 para começar o juízo está chegando ao fim, ela está chegando para acabar, o tempo da graça está se acabando e eu quero ir para o céu. Levante sua mão, vamos orar, levante sua mão. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga, levante sua mão. Vamos orar, vamos entregar nossa oração, vamos entregar nossa decisão. Esse momento aqui é ímpar, o universo está nos observando, como ensina a palavra de Deus. Todo mundo está expectante aqui, está desejando, torcendo para que esse grande conflito termine. Eu sei que nesse momento aí, a corrente do inimigo está travando aí nos seus braços, pensamentos negativos estão travando você. Você talvez está pensando aí, não é o momento, não é agora, deixa para depois. Não, meu amigo, é agora, porque o ontem já foi e o amanhã não nos pertence. A decisão é agora, decisão de ir para a Igreja Adventista e estudar a palavra de Deus, fazer o estudo bíblico, se batizar e seguir se preparando e permanecendo em Jesus. Em nome de Jesus, liberte-se dessa força maligna que não deixa você tomar uma decisão. Tome uma decisão. Toma uma decisão em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Obrigado por bater na porta do nosso coração e nos resgatar dessa laodiceia, desse estado perigoso, desse estado de mornidão que o cristianismo se encontra. Nos liberta disso aí, Senhor. Nos aquece com o fogo do Espírito Santo. Nos ajuda a andar de acordo com a Tua palavra. Entrego essa pessoa que ora comigo em Tuas mãos. Aí está uma pessoa sincera, Senhor, que deseja a libertação, que deseja andar de acordo com a Tua palavra. Eu entrego ela nas Tuas mãos. E desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus fortaleça a sua fé. Vejo vocês no próximo encontro aqui no canal Alto Clamor para mais um tema
dessa jornada profética muito abençoada, Apocalipse e revelações de esperança. Deus abençoe você, abençoe sua família. Os vejo no próximo encontro aqui no canal. Tchau, tchau.